18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Chegando com mais uma edição do 18 horas. Hoje, quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. Nós estamos mais uma vez aqui. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão, Cid Soares. Hoje temos um convidado que é o M. Luciano, que daqui a pouquinho vai dar o ar da sua graça. Né, Karime Leão? Muito boa noite para você aí, que está em 100,7. Karime, hoje você está com um sorriso, né, Karime? Boa noite! Hoje eu tô correndo! É que hoje parece que você está mais assim, agitada, né, Karime? Como é que foi lá? Tudo bem na redação, Karime? Tudo certo? Tudo maravilhoso, como sempre, minha gente. Muito boa noite para você, obrigada pela sua companhia. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Cid Soares, boa noite. Fala, Cidão. Boa noite, tudo certinho? Tudo certo, e aí? Tudo. Olha, vamos lá, né? Hoje Bora. tentar fazer esse programa redondinho, esperar que dê tudo certo, que o nosso som saia sublime. Sim, eu tô aqui, eu achei que eu ia te ver. Pois é, Luciano. Exatamente, né, Carlão? Com o Graciano também, né? Bom, e hoje vamos falar mais uma vez, né, Karime, que acho que a gente tem que falar com uma certa frequência, porque é uma live solidária, né, que é sabadão agora, a partir das 2 da tarde, a Mix vai estar fazendo aí mais uma live, né? Exatamente, a partir das 2 da tarde, neste sábado, com o DJ Graciano Rebelo e grande equipe aí, muitos convidados especiais e, é claro, a apresentação do nosso querido M. Luciano. M. Luciano que está aqui hoje Tô com aqui, a gente tá organizando, inclusive, essa live. Vai ser muito legal, gente. Vai ser 5 horas, uma verdadeira viagem no tempo. Músicas dos anos 80, 90, anos 2000. Eu tô tendo uma verdadeira aula de música, preparando isso com o Graciano. Faço ideia. Olha só, né? Que presentão, né? Mas nos anos 90, né? Você tá indo... Nossa, eu tô indo longe, hein? Eu tô indo longe com o Graciano. Exatamente. Então, começa às 2 da tarde, você vai apresentar a live, né? Isso vai mesmo. Participar. E ela vai ser solidária em prol do bairro das tribos, né? E das artesãs que não estão podendo vender aí os seus artesanatos. A gente vai estar lá fazendo, né? Uma campanha pra galera fazer doação. Estamos aí, né, Cid, nessa vibe bacana dessas lives, né? Tantos artistas maravilhosos estão fazendo live para ajudar as pessoas, não é, Cid? Essa também. Isso. Essa do Graciano é imperdível. Principalmente porque está reunindo os maiores nomes da música disco, né, aqui em Manaus. Então todos os DJs vão estar participando dessa live. Vai ser um negócio impressionante, pelo que eu já percebi. Além de eu ficar dançando aqui no estúdio, né? Vai ser ótimo. Parece que tem, viu, Luciano, a participação dos empresários também, das casas. Como que é isso? Via Fefa, via Nira. Isso, a gente tá colhendo depoimento aí dos ex-donos, dos atuais donos, dos promoters, da Júnia. Olha que bacana. Do Theo, do Theo. Inclusive, eu amei, a gente tá recebendo os vídeos, né? Eu já vi o da Fefa. Gente, ela fez uma produção na casa dela. Disse, pelo menos eu me arrumei. Fantástico, tá certo. Lembrando, né, em prol, tá, para ajudar as artesãs do Parque das Tribos, que é o primeiro bairro indígena aqui de Manaus e abriga 700 famílias, sendo que 80% delas indígenas. Então, como esse período de pandemia, de quarentena, as pessoas não estão podendo ir para as ruas vender, as artesãs também estão nesse prejuízo. Então, em prol, nós vamos arrecadar fundos para ajudar essas famílias que não estão podendo vender. Então, é um dinheiro bacana, que vai para remédio, vai para cesta básica, vai para o basicão, né, gente? Vai para alimentação, isso que é o mais importante. Conferir então, sabadão, 2 da tarde, live da Mix com Graciano Rebelo, M. Luciano outros. Nossa, vai ter muita gente aí da história da noite de Manaus. Vixe, só os clássicos. Bacana, prepara aí então, que sábado vai ser demais. Bom, valeu, mais uma vez, boa noite pra você em 100,7. Estamos juntos hoje, dia 6, né, Karime Leão, de maio, né? Nós já estamos em maio aí de 2020. E até às 7 da noite a notícia e a informação no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a palavra do momento, hein, Karime Leão? Lockdown, né? Esta é a palavra do momento, lockdown. De uma hora para outra aí, esse termo, né, que resumidamente significa confinamento, passou a fazer parte do vocabulário de praticamente todos os manauaras desde a tarde de ontem, quando o Ministério Público do Estado ingressou com uma ação civil pública pedindo que a Justiça decrete o lockdown na capital amazonense.
Pois é, Carlão, mas muita gente ainda tem dúvida do que realmente é um lockdown, do que significa, né? O que vai acontecer com essa história de lockdown? Nada mais é do que um protocolo de emergência com a adoção de bloqueio total de circulação de pessoas. Mas, gente, serviços essenciais, farmácias, hospitais, supermercados, esses serviços essenciais vão continuar funcionando. Então, era um lockdown para as pessoas não circularem mais, para você não ir à praça à toa, para você não sair de casa à toa, só sair mesmo para o essencial. Então, não precisa ter essa corrida aos supermercados, coisa que a gente já está... Né? Exato, coisa que já está acontecendo, as pessoas comprando todo o estoque, tudo que vê pela frente com medo de desabastecimento. Não é isso que vai acontecer. Não fiquem preocupados, entendeu? É um bloqueio, tá? O bloqueio possui aí o objetivo de limitar a movimentação interna das pessoas. E é um bloqueio com tempo determinado. Exatamente, né, para que haja esse contato entre as pessoas, para tentar diminuir, assim, a força mesmo, a transmissão do novo coronavírus. Tem visto aí que isso é o único jeito, né? As pessoas parecem que não entenderam mesmo as mensagens que vêm sendo passadas durante todo esse período. Durante o lockdown, apenas estão autorizados a funcionar os serviços considerados essenciais, como os mercadinhos, padarias, açougues, supermercados, como bem falou a Karime, postos de gasolina, drogarias e outros serviços essenciais. E com regras bem rígidas para impedir aglomeração de pessoas. É isso aí. Indústrias, por exemplo, ficam fechadas, à exceção daquelas que produzem alimentos e produtos para a área de saúde, né, que não podem parar. E para que cumprido, né, as autoridades, para que possa ser cumprido isso, as autoridades devem tomar medidas que vão desde a aplicação de multas até mesmo prisão. São medidas muito mais rígidas, né, que num sistema de isolamento social que a gente vive hoje, ou seja, vai ser uma situação mais rígida, tá? Mais controlada. Para sair na rua, o cidadão deve comprovar que está indo fazer compras de alimentos ou remédios ou que trabalha em empresa de atividades essenciais. Num lockdown, o índice de isolamento social deve ser superior a 70%, é o que determina, né, a Organização Mundial da Saúde. E a decisão, Karime, da Justiça sobre o lockdown pode sair a qualquer momento, inclusive. O governador Wilson Lima e o prefeito Arthur Neto se posicionaram sobre o pedido do Ministério Público para a decretação aí do lockdown. Vamos conferir a reportagem de Odineia Araújo. Na ação civil do Ministério Público do Amazonas, os procuradores dizem que a Covid-19 está em franco crescimento no estado. Também levaram em consideração a ocupação de quase 100% dos leitos de UTIs e os mais de 2.000 sepultamentos somente em abril. Sinais de colapsos no sistema de saúde e funerário do estado. A Procuradora-Geral de Justiça, Ledamar Albuquerque, diz que essa é a única forma de achatar a curva de crescimento. A ascendência, né, dessa curva, ela é visível, ela é cristalina, ela é incontestável. Estão aí os números de óbitos de pessoas contaminadas. A cada dia esses números, eles aumentam. É verdade que houve uma diminuição de óbitos se nós compararmos esse início da semana com o final de semana, mas os números não são alentadores. Então o Ministério Público tomou uma medida que se faz necessária, que se faz urgente, no sentido de manter aquelas pessoas que ainda não se conscientizaram da gravidade do momento que nós estamos vivendo em casa. No dia 1º de maio, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, disse em entrevista ao jornal O Globo que se a população não obedecesse, iria recomendar o lockdown ao governo do Amazonas. Mas ontem à noite, o prefeito Arthur Neto reagiu sobre a discussão quanto à necessidade de se decretar a ação na capital. Lockdown, eu não penso. Eu penso que daí num quebra-quebra brutal seria uma ultimíssima, é uma determinação que ultrapassaria as minhas prerrogativas, mas eu não aconselharia o lockdown. Em nota divulgada pela Prefeitura de Manaus, o prefeito defende uma reunião mais ampla envolvendo o Estado e município sobre a ação do Ministério Público do Estado. O governador Wilson Lima também não é favorável ao lockdown.
Em nota enviada por sua assessoria, ele disse que quer um modelo de isolamento que mantenha serviços essenciais em funcionamento e o reforço em ações de fiscalização e conscientização da população. O governador também disse que, caso haja decisão da Justiça favorável ao lockdown, vai dividir responsabilidades com órgãos de todas as esferas para garantir o cumprimento do isolamento total. Esta semana, em parceria com órgãos de fiscalização, foram fechadas algumas ruas do centro comercial de Manaus. Odinaia Araújo para o 18 horas. E o Amazonas registrou nas últimas 24 horas mais um recorde no número de casos de mortes por coronavírus. Foram nesta quarta-feira, segundo o boletim, o último boletim divulgado, eu estou agora com os números atualizados, tá? O Amazonas registrou mais 1.134 casos de Covid-19 nesta quarta-feira, totalizando 9.243 casos confirmados do novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Também foram confirmados mais 102 mortes pela doença, elevando para um total de 751 mortes no total pelo novo coronavírus. São os números muito assustadores, né? A repórter Nathalie Moraes, ela entra agora ao vivo com a gente para fechar esse balanço novo, esses números novos da Covid-19. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares. Boa noite a você, ouvinte. Está ligadinho conosco aqui no 18 horas. Estou aqui mais um dia para trazer para vocês as informações atualizadas sobre a atual situação do novo coronavírus aqui na cidade de Manaus. Segundo o boletim epidemiológico divulgado agora há pouco, em menos de 24 horas, o Amazonas registrou 1.134 casos confirmados, né? Nós temos aí no total hoje, 9.243 casos de Covid-19. Esse número, 1.134, eles foram confirmados só nas últimas horas e 102 novas mortes. Esses dados foram oficializados aí pelo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas, a FVS. Nós chegamos aí ao total de 751 mortes já registradas pelo novo coronavírus aqui no nosso estado. Por conta de todo esse descumprimento, como vocês acabaram de falar agora há pouco, recomendações de isolamento social que foram completamente quebradas pela sociedade aqui em Manaus e também no interior do estado, o Ministério Público precisou entrar aí com uma ação na Justiça pedindo que seja determinado o lockdown em todo o nosso estado. E segundo um levantamento aí feito, apenas metade da população aqui do nosso estado respeitou a medida de isolamento social já decretada anteriormente pelo governo do estado e pela prefeitura aqui do município. O diretor técnico da Fundação de Vigilância em Saúde, o Cristiano Fernandes, ele explicou um pouco mais hoje para a imprensa o porquê desses números tão expressivos. Segundo ele, o aumento do número de casos é reflexo da ampliação da rede de diagnóstico e do aumento da testagem aqui no estado. O boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde aponta ainda que 5.802 pessoas com diagnóstico para a Covid estão em isolamento social ou domiciliar. Ou seja, elas testaram positivo para a doença, mas elas não precisaram se dirigirem para uma unidade hospitalar, elas não precisaram ficar hospitalizadas. E de ontem para hoje, mais 189 pacientes estão recuperados da doença. Eles não correm mais o risco aí de transmitir o vírus para outras pessoas. A gente pode comemorar porque já são 2.286 pacientes recuperados pelo novo coronavírus aqui no estado do Amazonas. Agora, entre os casos confirmados de Covid, falando agora das internações, nós temos aí 404 pacientes internados. Desse número, 245 estão em leitos clínicos e 159 em UTI. Há ainda outros 904 pacientes internados que estão com suspeita de Covid-19. Eles aguardam uma confirmação de diagnóstico. Eles são aí 679 em leitos clínicos e 225 em unidade de terapia intensiva em estado grave
grave ou gravíssimo. No interior do estado, a situação segue preocupando também as autoridades de saúde, porque já são 3.796 casos de Covid-19, o que corresponde aí a mais ou menos 40,78% em 53 municípios. Desses municípios, 33 já apresentam óbitos. Eles tiveram óbitos confirmados pela Fundação de Vigilância em Saúde. Entre eles, os municípios que mais preocupam as autoridades com grande número de óbitos está o município de Manacapuru, com 41 mortes, Coari com 23 e Parintins com 21 mortes. Outros 21 óbitos estão em investigação e 40 foram descartados para o novo coronavírus. Karime, esses foram aí os principais destaques apontados pela Fundação de Vigilância em Saúde no boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira. Eu volto aos estúdios com você. Muito obrigada, Nathalie Moraes, com as atualizações aí do Covid-19 no estado do Amazonas. E ainda aqui, a Federação das Indústrias do Amazonas acaba de entrar com a ação para que a Justiça mantenha o isolamento social e não decrete o lockdown pedido pelo Ministério Público do Estado. Carlão. Agora 6h16, mais uma vez, boa noite para você em 100,7 no melhor mix do Brasil e até 7 as informações no 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, enquanto os números de casos e de mortes por coronavírus batem recorde no Amazonas, vejam só, os deputados do Amazonas aprovaram na manhã de hoje a reabertura de igrejas e templos religiosos, projeto que foi apresentado pelo deputado João Luiz. Pois é, o projeto define algumas regras, como não permite a presença de idosos e crianças, nem de pessoas com doenças graves ou problemas respiratórios. Mas vamos conferir os detalhes dessa história agora na reportagem de Azaf Augusto. Indo na contramão do Ministério Público do Estado, que pediu o lockdown no Amazonas, a Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que torna as igrejas e os templos de qualquer culto atividade essencial em períodos de calamidade pública. Com isso, as igrejas poderão ser reabertas neste período em que o número de infectados com o coronavírus sobe de forma exponencial. O deputado João Luiz cita no projeto o amparo ao artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 4, que afirma ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Já o deputado Serafim Corrêa considerou a medida um equívoco, levando em consideração o crescimento no número de infectados e mortos pelo coronavírus. Segundo o texto, será vedada a participação de idosos com 60 anos de idade ou mais, de pessoas que possuam algum tipo de problema de saúde ou estejam com algum sintoma de gripe ou Covid-19, de pessoas que estejam convivendo com infectados pelo coronavírus e de crianças. O funcionamento ocorrerá com a capacidade de pessoas limitada a 30% da igreja ou templo. Deverá haver entre uma pessoa e outra o espaçamento de uma poltrona. Ao final das celebrações, os organizadores deverão tomar as providências para que os fiéis mantenham o distanciamento de 1,5 metro e não fiquem aglomerados. Vale ressaltar que o descumprimento acarretará na suspensão do funcionamento da igreja ou templo, pelo período em que durar o plano de contingência. O texto agora vai à sanção do governador Wilson Lima. Azaf Augusto para o 18 horas. 18 horas. Bom, e uma última notícia que chega agora. O juiz Rony Frank Torres Stone acaba de negar o pedido de decretação de lockdown. Mais informações daqui a pouco durante o programa 18 horas. Cid, segue daí. Vamos lá então, olha, o lockdown também foi assunto nos debates da Assembleia Legislativa do Amazonas. O repórter Azaf Augusto volta para nos falar sobre esse assunto. Os deputados do Amazonas voltaram a discutir as consequências de se fazer um lockdown no estado para conter a pandemia do coronavírus. O assunto veio à tona após o Ministério Público ingressar com uma ação civil pública na Justiça, com o objetivo de determinar que o estado do Amazonas e os municípios de Manaus adotem dentro de 24 horas medidas que configurem um lockdown na capital amazonense pelo prazo de 10 dias, com a possibilidade de eventual prorrogação. O deputado Wilker Barreto afirmou que está preocupado com a falta de ações do governo para os mais necessitados. De acordo com ele, os menos favorecidos vão morrer de fome em um confinamento severo. Nós temos filas nos supermercados, daqueles que podem comprar.
E aqueles que precisam ganhar o pão de cada dia, Péricles, como é que fica? Como é que faz lockdown? Por isso que tem que chamar o governo, prefeitura, como é que nós vamos socorrer ou vamos zonear o lockdown, e em outras áreas colocar situações mais restritivas, deputado Serafim, como fez agora Fortaleza. A líder do governo, deputada Joana Dark, afirmou que a discussão deve ser jurídica, já que o Ministério Público ingressou com uma ação. Foi um pedido do MPE que vai ser analisado pelo Poder Judiciário, né? E daí vai ser uma decisão judicial para que a Prefeitura, o Estado, possa implementar ou não. Para que as pessoas não achem que é uma decisão da Prefeitura, que é uma decisão do governo. O deputado Fausto Júnior rebateu, afirmando que o governo deveria se posicionar sobre o lockdown. O Ministério Público permitido no Judiciário o posicionamento do lockdown não faz com que o governo se fuja da discussão. O governo tem que ter uma posição. Asnaf Augusto para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 21 minutos em Manaus. Você está na sintonia certa, melhor mix do Brasil, 100,7, Carime Leão, Mix FM. Vamos com a primeira da playlist de hoje aqui, né? Vamos começar aí com uma música nova aí do Rolling Stones, que é Living in a Ghost Town, né? Os Rolling Stones estão de volta com a sua primeira canção inédita aí desde lá, 2012, Carime Leão. Que é a galera que produz, né, gente? Faz ideia. Bom, a música foi finalizada pela galera da banda britânica durante o período de isolamento ditado pelo novo coronavírus. Eles chegaram a fazer as primeiras sessões em estúdio junto e tal, antes aí do agravamento de toda essa pandemia, finalizaram cada um no seu canto, mas vamos lá abrir a playlist em altíssimo nível, né? Afinal de contas, estamos falando do The Rolling Stones, então simbora de Living in a Ghost Town. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas 26 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Living in a Ghost Town é a nova do Rolling Stones, Carime Leão, que continuam, né? Talvez seja uma das bandas de rock aí. Talvez não, né? Uma das bandas de rock. No Guinness, lá né? dos anos 60 ainda, 60 continua e tal. Aí a produzir, né? E lançar. Continua a produzir. Foi a primeira da playlist de hoje que você conferiu, a nova do The Rolling Stones. Mix. Muito bem, agora é hora de, né, conferirmos aí a previsão do tempo, que é meio previsível, né, Carime Leão? Mas você está aí com os dados oficiais para esta noite, quarta-feira, Carime Leão. Previsão do tempo. Exatamente, Carlão. E segundo informações do Clima Tempo, a noite de hoje vai ser parecida com a de ontem, tá? Com previsão de pancadas de chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 99%. Mix. Muito bem, a Rede Globo, hein, Carime Leão, divulgou ontem... Rede Record. Rede Record, olha aí, Rede Record, Carime, Rede Record. Ela divulgou ontem pesquisa sobre a aprovação do governo de Wilson Lima. Segundo a pesquisa, 72% desaprovaram aí a administração de Wilson Lima e apenas 17% aprovaram. 11% não responderam ou não souberam avaliar. A desaprovação depois do início da epidemia é ainda maior. 80% desaprovaram e apenas 16% aprovaram e 4% não souberam o que responder. Bom, e sobre o pedido de impeachment do governador Wilson Lima, segundo a pesquisa, 7 em cada 10 amazonenses querem a saída do governador. Apenas 22% não concordam com o impedimento de Wilson Lima. 8% não souberam responder. Bom, a pesquisa foi realizada pelo Instituto Real Time Big Data e ouviu aí 1.200 pessoas no dia 4 de maio e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Pois é, Carlão, olha só, essa pesquisa reflete o que a gente ouve nas ruas, né? E vê também nas postagens e redes sociais. O governador Wilson Lima, que foi eleito aí com a maior votação da história do Amazonas, hoje é sem dúvida o governador mais rejeitado de todos os tempos, superando até mesmo o ex-governador José Melo. Isso é resultado de uma administração confusa, desastrosa em todas as áreas do governo, mas principalmente na saúde, na educação e também na segurança.
Exatamente, Cid. Vamos comentar aqui, né? Vamos fazer as contas. São 15 meses de um governo que não economizou por incompetência. Não tem outra palavra, tá? Porque dinheiro não faltou. A arrecadação foi recorde, tá? Tanto em 2019 quanto agora nos primeiros meses de 2020. Wilson Lima já arrecadou mais de 5 bilhões nesses 15 meses em relação ao mesmo período do seu antecessor. E mesmo com tanto dinheiro em caixa, o governador conseguiu piorar a saúde pública. Fomos aqui o primeiro estado a colapsar o sistema de saúde. O governador sequer se prontifica a pagar o salário dos profissionais da saúde. Karime, resumindo aí todo esse processo aí, é um governo mergulhado em denúncias de corrupção, de favorecimentos de amigos, escândalo com super salários, né? Constantemente estamos vendo isso. Greves de professores, atraso no pagamento do 13º salário, rebelião em unidades prisionais, com mais de 55 mortes, guerra entre facções nas ruas de Manaus, enfim. Esse governo já teve tudo que é ruim, né? E essa pesquisa apenas mostra o descontentamento da população a um governador que disse ter solução para tudo e que hoje é a maior decepção, né, da história política amazonense. 18 horas. Pois é, meninos, olha só, os escândalos desse governo não param. Cada dia é um diferente, vocês sabem disso. Agora o Tribunal de Contas, que é a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigando a isenção tributária para a empresa Eneva. Vocês lembram que a gente falou muito sobre ela, né? A companhia brasileira que opera os serviços de exploração de gás natural no Campo do Azulão, lá em Silves. Os conselheiros reunidos em sessão virtual acataram a uma representação contra um decreto do governo do Amazonas que concede os benefícios fiscais para essa empresa. Pois é, Cid, exatamente. A proposta foi do relator Ari Moutinho Júnior e foi acatada por todos os membros do Tribunal Pleno e atende a uma representação formulada pelo deputado Wilker Barreto do Podemos. Bom, e é com o deputado Wilker Barreto do Podemos que vamos conversar agora. Boa noite, deputado. Deputado, o senhor nos ouve? Alô, boa noite. Bom, estamos tentando contato com o deputado Wilker Barreto. Vamos falar sobre esse assunto já. Ele já nos escuta. Boa noite, deputado. Ainda não. Alô, boa noite. Enquanto a gente consegue esse contato, vamos lá. A Justiça Federal decidiu que empresas de plano de saúde devem atender a pacientes com sintomas de Covid-19, mesmo que estejam inadimplentes e no período de carência, ou seja, torna obrigatório o atendimento para pacientes com sintomas do novo coronavírus. A decisão atende a uma ação civil pública ajuizada pela OAB Amazonas. Em caso de descumprimento, a multa é de R$10 mil para cada cliente que vier a ter o atendimento recusado. Vamos saber os detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. A Justiça Federal, por meio do juiz Ricardo de Salles, determinou que as empresas de plano de saúde aqui do Amazonas não podem se negar a atender pacientes inadimplentes ou que estejam em período de carência que apresentem sintomas do novo coronavírus durante todo esse período de pandemia. A decisão atende a uma ação civil pública ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. Segundo o presidente da OAB aqui do estado, Marco Aurélio Choi, em caso de descumprimento da medida, a multa é de R$10 mil para cada paciente que vier a ter a cobertura recusada. Determinando que os planos atendam as pessoas vítimas dessa doença, mesmo que estejam em período de carência do plano de saúde, e proíbe a negativa de atendimento quanto ao Covid-19, sob pena de multa de R$10 mil por consumidor não atendido. Essa ação objetiva também a não suspensão dos planos de saúde em caso de inadimplência. A decisão abrange os planos de saúde Bradesco, Amil, Unimed Manaus, Unimed Fama, Sul América, Samel e Apivida. A medida também inclui os hospitais Beneficente Portuguesa, Check-up, Samel, Santa Júlia, Adventista e Santo Alberto. Essa decisão é válida enquanto perdurar a pandemia. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas.
bem, 6h34 em Manaus. Boa noite para você em 100,7. A informação, a notícia para você até às 7 da noite. Mais uma edição de 18 horas. Nós vamos agora com a segunda, Karime, a segunda, hein, da playlist de hoje, que é o de Ferreiro, né? Vai passar. Depois de ser diagnosticado com o Covid-19, o cantor, né? O de Ferreiro escreveu uma música com mensagens positivas. A canção é Vai Passar e fala sobre o que o cantor passou, né? E procura ajudar aqueles que passam pelo mesmo problema. Exatamente. No refrão ele canta o seguinte: vai passar, logo a gente volta a se abraçar, porque tudo isso vai passar e vai, né? Um beijo aí pros nossos amigos todos, porque isso vai passar. E vamos nos abraçar. Exatamente. Seguimos aí para a segunda do playlist de hoje, do 18 horas, Vai Passar. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, Karime Leão, foi mais uma e vai passar. Vai nós passar. Vamos nos abraçar. Mandar essa, assim, Karime, especial para todos os nossos amigos que estão distantes, para as pessoas que a gente não vê faz tempo. Meus amigos das Nages, queridos que estão me ouvindo. Suelen, linda. São as venenosas. Meus amigos maravilhosos, nossos parentes, minha madrecita, nossos amigos aqui da redação. Nossos amigos aqui da redação. Vai passar. Logo, logo a gente vai se encontrar e vamos dar aqueles abraços maravilhosos. Beleza, foi a segunda da playlist de Ferreiro. Vai passar em 100,7 no melhor mix do Brasil. Entrevista do dia. Bom, e os escândalos nesse governo não param, né? Cada dia é um diferente. Agora o Tribunal de Contas quer a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigando a isenção tributária para a empresa Eneva Companhia Brasileira, que opera os serviços de exploração de gás natural no Campo do Azulão, em Silves. Os conselheiros reunidos em sessão virtual acataram a uma representação contra um decreto do governo do Amazonas que concede os benefícios fiscais para essa empresa. A proposta foi do relator Ari Moutinho Júnior e foi acatada por todos os membros do Tribunal Pleno e atende a uma representação formulada pelo deputado Wilker Barreto do Podemos. E é com o deputado Wilker Barreto que vamos conversar agora. Agora sim a gente conseguiu contato com o deputado. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes aí do 18 horas. Boa noite. Eu fiquei atento aqui, mas caiu a conexão, né? São coisas da internet, né? Acontece. Ainda mais nesse tempo de home office, né, deputado? As redes devem estar aí muito congestionadas. Boa noite, seja bem-vindo. Olha, boa noite. Eu recebi com muito... Infelizmente. Estamos com problema. Está travando ainda. Está travando a conexão. Deputado, está travando a conexão. Nós vamos falar aí, né, da proposta, né, que foi do relator Ari Moutinho Júnior e acatada por todos os membros do tribunal. E atende a uma representação formulada pelo deputado Wilker Barreto do Podemos. Nós travou, né, a conexão com ele, né? Isso tudo é mais um escândalo, né, nesse governo, né, que é o seguinte: o Tribunal de Contas quer que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investiguem a isenção tributária para a empresa Eneva, né, a companhia numa situação de gás natural. Agora sim, reconectamos com o deputado Wilker Barreto. Boa noite. Então, esse benefício fiscal concedido à empresa Eneva agora pode ser investigado pela Polícia Federal. Qual é a irregularidade desse decreto, né, do governador que beneficia essa empresa de gás? Primeiramente, nós estamos falando aí de 9 bilhões de reais em 15 anos. É o popular 50 milhões de reais por mês de renúncia para 2 mil empregos. Ou seja, neste ano de 2020, os 600 milhões de reais vão estar fazendo falta. Então, quando eu representei por dano ao erário. Não é justo um estado pobre que nem o nosso abrir mão em 15 anos de 9 bilhões de reais. Fiquei feliz com a decisão do Tribunal de Contas e precisa sim investigar. Quem é o beneficiário disso? Com certeza não foi o povo do Amazonas. E esses recursos precisam voltar para o cofre do contribuinte.
Lembrando aí que a contraproposta na época, né, do governador Wilson Lima, ele disse que se justificaria com a geração desses 2.000 empregos, não era isso, deputado? Divide aí 2.000 empregos por 9 bilhões. É o custo do emprego mais caro do mundo. Lembrando que os recursos de um estado são para 4 milhões de amazonenses ou aqueles também que moram aqui. O que eu estou zelando é porque o governador não tem direito de fazer graça com chapéu alheio. Só que esse chapéu alheio é nosso, é do povo. Ele tira do bolso dele, mas não do contribuinte amazonense. Deputado, então essa decisão do TSE suspende os efeitos do decreto, não é isso? Com certeza. E bastante firme o posicionamento de todos os conselheiros em mandar apurar por que esse jabuti subiu na árvore. Eu não sei como, mas um projeto desse, visivelmente nocivo ao Estado, foi proposto pelo governador. Cid Soares. Então, na sua representação, deputado, que foi aceita pelo TSE, o senhor afirma que o prejuízo para o Estado será de 9 bilhões de reais. Como é que isso é possível? Simples. É só pegar a renúncia mensal de 50 milhões de ICMS e multiplicar por 15 anos. Vai dar 600 milhões de reais por ano. Multiplicado por 15 anos, você vai encontrar os 9 bilhões. E isso, eu não estou falando nem as correções. Eu estou falando do cálculo de multiplicação simples. É visível que esse projeto não traz benefício da forma que está. Se fosse 9 bilhões para milhares de empregos, eu não estava aqui discutindo, porque isso voltava de outra forma na economia. Mas 9 bilhões de reais por 2.000 empregos, isso não entra e essa conta não fecha. Deputado, hoje o governador vetou o projeto aprovado na Assembleia, né, que acabava com o monopólio da Cigás na distribuição de gás natural aqui no Amazonas. Qual a justificativa para esse veto? Há possibilidade dos deputados derrubarem esse veto? Eu votei favorável e eu quero entender as razões jurídicas que levou o governador a atacar uma matriz econômica. Se tem erros jurídicos, o correto não é ajustar? O correto não é consertar? Vetou por vetar ou vetou apontando os novos caminhos? É isso que eu estou e tenho certeza que a sociedade está aguardando com muito afinco. E aproveitando aqui a audiência da Mix, eu lancei uma campanha hoje e eu acompanhei a matéria de vocês fazendo alusão à questão da pesquisa nacional da Rede Record. Eu lancei uma campanha hoje na Assembleia pedindo que a sociedade converse com o seu deputado. E o deputado converse com o seu eleitor. Só tem uma coisa que o político tem medo, é de perder voto. É notório que a sociedade amazonense está insatisfeita com o rumo do seu Estado, de como o governo lida com a máquina pública. Por isso, sociedade que me ouve e me assiste pelas redes sociais, não precisa aglomerar, não precisa fazer carreata. Eu peço a você e aos meus eleitores, porque os meus eleitores não são o mesmo de outros colegas. Eu peço que você ligue, mande uma mensagem, demonstre a sua indignação. Diga para o seu deputado do que você está pensando sobre o seu Amazonas. Porque não esqueçamos, cada um dos 24 está lá por causa de vocês. O povo é o que é o grande detentor de qualquer cadeira pública. Por isso que eu faço essa campanha. Eleitor, ligue para o seu deputado e mostre
e demonstre os seus pensamentos e indignações. Deputado, até aqui na nossa redação, né, o nosso editor aqui, o Luciano, ele lançou até uma ideia. Ele falou, por que cada deputado não coloca isso na rede social, cada um na sua rede social, e pergunta para o seu eleitor, né, o que sim ou não, a favor ou contra. Pronto, ele já teria Como ali... muitos não vão colocar, sim, é mais fácil pedir para o eleitor ligar. A sociedade cobrar. Verdade. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o deputado Wilker Barreto do Podemos. Uma ótima noite para você. Agora são 6 horas e 46 minutos em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Calimilhão, vamos com a terceira da playlist de hoje em 100,7, que é o Drake, né? Que está exibindo aí seus movimentos e dança, né? No videoclipe do novo single Toots Slide. A música vazou online recentemente e um influenciador aí de mídia social, que é chamado de Tussi, né? Criou uma dança para a faixa que se tornou um desafio viral no TikTok. Exatamente. Então, vambora aí para a terceira do playlist desta quarta-feira, né, Carlão? Já? Então, simbora de Drake, Toots Slide. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 51 minutos. A terceira da playlist de hoje foi o Drake, Toots Slide. Mais uma que você conferiu aqui no melhor mix do Brasil. Mix. E a Suframa realiza nesta quinta-feira a segunda reunião do ano do Conselho de Administração para analisar 28 projetos. É a primeira vez que a reunião vai acontecer por videoconferência. Vamos conferir agora o que o superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, fala sobre o assunto. Com a aprovação de praticamente 28 projetos industriais, sendo 10 deles de implantação, com investimentos no entorno de 140 milhões de dólares nos próximos 3 anos, geração de praticamente 1.200 empregos, faturamento na ordem de 1 bilhão de dólares, destacando que deste montante, praticamente 270 milhões de dólares em exportações. Quero destacar 4 projetos principais, sendo 2 deles na área da produção de condicionador de ar por 2 empresas renomadas do nosso polo industrial. Um terceiro projeto na parte de produção de smartwatch, com investimentos aí na faixa de 13 milhões de dólares, e o último projeto destacando, muito importante para nós, porque passou o seu PPB por mais de 8 anos engavetado, que é o da produção de luminária de LED, com investimentos na ordem de praticamente 4 milhões de dólares. Esta reunião, ela dá amostra para a sociedade que estamos com as nossas atividades em curso, trabalhando para o desenvolvimento do nosso estado. 18 horas. Também agora 6h53 em Manaus. Karime, hoje é quarta-feira e é dia dos comentários da nossa colunista Nafice Pacri Valoz. Vamos conferir. Aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM, o meu boa noite. E nós estamos no meio de uma semana repleta de tensão, associada ao medo que vem contaminando a todos nós. E ainda que eu busque um acontecimento positivo e motivador para compartilhar com vocês, eu só me deparo com números assustadores de casos e de mortes. Ou, quando muito, me deparo com informações que me causam desconforto e perplexidade. É o caso da nota do governo do Amazonas, divulgada à imprensa nesta terça-feira, onde informa que pagou, em abril deste ano, o valor de 68 milhões para empresas médicas e de enfermagem que prestam serviços ao Estado. Mas este valor, senhores, é relativo a dívidas atrasadas desse exercício, ou melhor, é parte da dívida que o Estado tem com esses profissionais da saúde. E olhem que nós estamos falando de salários e, portanto, de alimentos. Eis os motivos do desconforto. Primeiro, porque este governo admite ter mentido
e somente agora reconhece o atraso no pagamento dos salários do pessoal da saúde. E apesar do registro de uma arrecadação que no mês de janeiro despontou como a maior na história do Amazonas e que nos 3 primeiros meses de 2020 foi maior do que a de 2019 e a de 2018, este governo não se preocupou em oferecer condições mínimas de assistência à saúde no Amazonas. E foi preciso que o governo federal nos enviasse pessoal, material e equipamentos para socorrer nossos irmãos amazonenses. E graças à vinda do senhor ministro da Saúde ao Amazonas, o Brasil inteiro pôde constatar que nosso maior problema é a ausência de gestão e a permanência de um governo despreparado. E para resolver este problema, não há outro caminho que não seja o impedimento. E a solução está com a Assembleia Legislativa. Eu sou Nafice Bacri Valois. Meu boa noite. 18 horas. Muito bem, atenção para esta notícia, hein? Falta de doadores deixa o Hemoan com estoque crítico. Nesse período de pandemia, com o isolamento social, as doações tiveram uma queda de 60%. E para continuar estimulando as doações voluntárias, o Hemoan firmou uma parceria com uma empresa de transporte por aplicativo até o próximo sábado para que as pessoas possam ir até a sede do Hemocentro. É isso mesmo, Carlão. E as viagens com destino ou origem para o Hemoan, solicitadas por meio do aplicativo, vão ter descontos de até R$30 por trecho, como explica a repórter Nathalie Moraes. Redução de pelo menos 60% no comparecimento de doadores, o Hemoan de Manaus vive hoje uma crise em seus estoques de sangue e está convocando doadores para auxiliar a instituição a manter o estoque de sangue fora desse nível crítico. Para você ter ideia, só no mês de abril, o Hemoan distribuiu 5.356 hemocomponentes. Esse material atendeu a 27 unidades de saúde aqui na capital e mais 43 municípios do interior do estado. Segundo a gerente de coletas do Hemoan, Eleonora Alencar, a queda está cada dia mais acentuada nas doações, o que acaba preocupando as autoridades da instituição, que precisam manter o estoque em alta para poder atender às cirurgias eletivas e as demandas de urgência e emergência nas unidades hospitalares públicas e privadas e nas UTIs nesse período de pandemia. Qualquer sangue é nobre, é válido ressaltar isso. Nós estamos esperando, contando com vocês. Nosso estoque está baixíssimo. Nós temos que suprir toda a rede pública e privada do estado do Amazonas. Tem também nossos pacientes que são hemofílicos, leucêmicos, com anemia falciforme, talassemia púrpura. Toda essa gama de pessoas necessita de sangue. Pensa se você tivesse um parente, um amigo, um familiar nesse momento numa UTI, necessitando de uma única bolsa de sangue. Poxa, não vamos deixar que essas vidas venham perecer por falta de sangue. Nós contamos com você. Para continuar estimulando as doações voluntárias, o Hemoan fechou uma parceria com a 99 Transporte por Aplicativo, que se estende durante todo o mês de maio. As viagens com destino ou origem ao Hemocentro, solicitadas por meio do app, com valor de até R$30, saem de graça. Caso o valor ultrapasse este limite, o usuário paga somente a diferença. Você pega o aplicativo lá e coloca doe sangue e diga, eu quero ir até o Hemoan. Quando botar Hemoan, você já não vai pagar nada. Se você ainda não é um doador e pretende se tornar um, é preciso saber que é necessário ter idade entre 16 e 60 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com uma boa saúde. Menores de 18 anos só podem doar com a presença dos pais ou responsáveis legais. É preciso estar bem alimentado e postar um documento de identidade com foto. E nesse momento de pandemia, nunca foi tão importante você fazer o bem ao próximo. E que tal começar doando sangue e assim ajudar a salvar vidas? Nathalie Moraes para o 18 horas. Mix. Karime, 6h59 já nos finalmente. Só lembrando aqui, gente, que doar sangue é muito tranquilo. Você não passa mal, sou doadora de carteirinha. Por favor, vamos ajudar nesse momento tão importante, tão necessário, tá? É super tranquilo. Agora, 6h59, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Olha, o juiz Frank Torres Stones indeferiu o pedido de liminar do Ministério Público do Amazonas para impor o lockdown em Manaus para diminuir o número de pessoas nas ruas e evitar o crescimento do número de casos de Covid-19, com as consequentes mortes. Abre aspas. Diante do exposto, ainda que se entendesse possível ao Poder Judiciário determinar as severas medidas de restrição à população manauara, como preterido pelo Ministério Público, está claro que não existem nos autos, até o presente momento, elementos mínimos que justifiquem a medida judicial requerida, em caráter antecipatório, motivo pelo qual indefiro a tutela, fecha aspas, diz o juiz na decisão. O Ministério Público do Amazonas pode recorrer ainda da decisão. O importante nesse momento é saber que toda essa discussão entre as autoridades só tem um motivo: tentar salvar vidas e garantir, ao mesmo tempo, os direitos das pessoas. A não imposição do lockdown não quer dizer que é para deixar de tomar os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde. Ficar em casa ainda é a melhor solução para evitar ficar doente e contrair a doença Covid-19. 18 horas. Karime Leão. Agora sim, nos finalmente, dá tempo de mandar um beijo pro pessoal do Mano aqui, ó. 3 beijos, tá? Tem um pessoal aqui, tem o Milton Samuel Charelli, acho que é isso, né, amigo? Você que é do Rio de Janeiro, ele tá aqui dando os parabéns para toda a equipe. E também a Francisca Rejane, que está elogiando, né? Acho que é a Nathalie Moraes, que falou os números do Covid-19. Bom, um beijo, gente. Até amanhã. Obrigada pela companhia. Boa noite. Boa noite, Cid. Então tá, continue bem, continue em 100,7 no melhor mix do Brasil. Tem mix tudo na sequência, hein? A gente volta amanhã a partir das 6 da tarde com a notícia, com a informação aqui no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.